1 Pedro, capítulo 1. Eu sou Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. Escrevo esta carta para o povo de Deus que está espalhado e vivendo como estrangeiro em vários lugares. Deus Pai escolheu vocês há muito tempo, de acordo com o plano dele. E o Espírito Santo preparou vocês para serem obedientes a Jesus Cristo e para serem limpos pelo sangue dele. Que vocês tenham cada vez mais graça e paz. Vamos dar graças ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Por causa da sua grande misericórdia, Ele nos deu uma vida totalmente nova. Nós nascemos de novo porque Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. Isso nos dá uma esperança viva de receber as bênçãos que Deus guardou para o seu povo. São bênçãos que estão guardadas no céu, que não podem ser destruídas nem manchadas e que nunca vão perder o valor. Essas bênçãos são para vocês que, por meio da fé, são protegidos pelo poder de Deus, até que chegue a salvação que está pronta para ser revelada no fim dos tempos. Por isso, fiquem muito alegres, mesmo que agora vocês precisem sofrer um pouco por causa de várias provações. Essas dificuldades servem para provar que a fé de vocês é real. Até o ouro, que pode ser destruído, é provado pelo fogo. Da mesma forma, a fé de vocês, que vale muito mais do que o ouro, precisa ser provada. Assim, quando Jesus Cristo for revelado, a fé de vocês vai trazer louvor, glória e honra. Vocês amam a Jesus, mesmo sem terem visto Ele. E, mesmo não vendo Ele agora, vocês creem nele e sentem uma alegria tão maravilhosa e gloriosa que nem dá para explicar com palavras. Porque vocês estão alcançando a meta da fé, que é a salvação da alma. Os profetas do passado estudaram e procuraram saber com muito cuidado como seria essa salvação. Eles falaram sobre a graça que Deus daria para vocês. O Espírito de Cristo estava neles e apontava para os sofrimentos que Cristo passaria e para a glória que viria depois. E esses profetas tentavam descobrir quando e como isso ia acontecer. Deus revelou a eles que o trabalho deles não era para o tempo deles, mas sim para vocês. E agora, as pessoas que anunciaram a boa notícia pelo poder do Espírito Santo enviado do céu, falaram essas verdades para vocês. São coisas tão maravilhosas que até os anjos do céu têm vontade de entender. Por isso, preparem a mente de vocês para agir. Fiquem alertas e coloquem toda a esperança na graça que vocês vão receber quando Jesus Cristo for revelado. Sejam filhos obedientes a Deus. Não mudem a vida de vocês para seguir os desejos ruins que vocês tinham antes, quando ainda eram ignorantes e não conheciam a verdade. Pelo contrário, assim como Deus que chamou vocês é santo, sejam santos também em tudo o que fizerem. Porque as Escrituras Sagradas dizem: sejam santos, porque eu sou santo. Quando vocês oram, vocês chamam Deus de Pai, e Ele julga o que cada pessoa faz, sem preferência por ninguém. Por isso, passem o tempo que vocês têm aqui na terra com respeito e temor a Deus, pois vocês sabem muito bem o preço que foi pago para livrar vocês daquela vida sem valor que aprenderam com os seus antepassados. Esse preço não foi pago com coisas que se perdem, como a prata ou o ouro. Vocês foram libertos pelo sangue precioso de Cristo, que foi como um cordeiro puro, perfeito e sem defeito. Cristo foi escolhido por Deus antes da criação do mundo, mas foi revelado nestes últimos tempos por causa de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, que ressuscitou Cristo dos mortos e deu glória a Ele. Assim, a fé e a esperança de vocês estão firmadas em Deus. Agora que vocês obedeceram à verdade e limparam a alma, vocês podem ter um amor sincero pelos irmãos na fé. Então, amem uns aos outros com todo o coração e com todas as forças. Vocês nasceram de novo, e não de pais humanos, que morrem, mas de uma semente que nunca morre. Vocês nasceram de novo por meio da palavra de Deus, que é viva e dura para sempre. Como dizem as Escrituras: todas as pessoas são como a erva e toda a sua beleza é como a flor do campo. A erva seca e a flor cai, mas a palavra do Senhor dura para sempre. E essa palavra é a boa notícia que foi anunciada a vocês. 1 Pedro, capítulo 2. Por isso, joguem fora toda a maldade, toda a mentira, a hipocrisia, a inveja e qualquer tipo de fofoca. Sejam como criancinhas recém-nascidas que querem muito o leite puro da palavra de Deus.
Com esse leite, vocês vão crescer e ser salvos, agora que vocês já provaram que o Senhor é bom. Cheguem perto do Senhor. Ele é a pedra viva que as pessoas rejeitaram, mas que Deus escolheu como muito preciosa. Vocês também são como pedras vivas que Deus está usando para construir um templo espiritual. Ali, vocês servem como sacerdotes santos para oferecer sacrifícios espirituais que agradam a Deus, por meio de Jesus Cristo. Porque a Escritura diz: eu coloco em Sião uma pedra principal, escolhida e preciosa. Quem crer nela nunca vai ser envergonhado. Para vocês que creem, essa pedra tem muito valor, mas para os que não creem, vale o que diz a Escritura. A pedra que os construtores rejeitaram virou a pedra mais importante de toda a construção. E diz também: esta é uma pedra que faz as pessoas tropeçarem, uma rocha que faz cair. Eles tropeçam porque não obedecem à mensagem de Deus, e era isso o que estava preparado para eles. Mas vocês são o povo escolhido, os sacerdotes do rei, a nação santa, o povo que pertence ao próprio Deus. Ele escolheu vocês para anunciarem as coisas maravilhosas que ele fez. Foi ele quem chamou vocês da escuridão para a sua luz maravilhosa. Antes, vocês não eram povo, mas agora são o povo de Deus. Antes, não tinham recebido misericórdia, mas agora receberam a misericórdia de Deus. Meus queridos amigos, eu peço a vocês, que são estrangeiros e passageiros neste mundo, fiquem longe dos desejos da carne, porque eles lutam contra a alma de vocês. Vivam de um jeito correto no meio das pessoas que não creem em Deus. Assim, mesmo que elas acusem vocês de fazerem o mal, elas vão ver as coisas boas que vocês fazem e vão dar glória a Deus no dia da sua vinda. Por causa do Senhor, obedeçam a todas as autoridades humanas, tanto ao rei, que é a autoridade maior, quanto aos governadores, que são enviados por ele para castigar quem faz o mal e para elogiar quem faz o bem. Deus quer que, fazendo o bem, vocês calem a boca dos ignorantes e tolos. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade para esconder a maldade. Vivam como servos de Deus. Respeitem todas as pessoas, amem os irmãos na fé, temam a Deus e respeitem o rei. Vocês que são empregados, obedeçam aos seus patrões com todo o respeito. Não façam isso só com os patrões que são bons e compreensivos, mas também com os que são difíceis e ruins. Porque Deus aceita com prazer quando alguém suporta dores e sofrimentos injustos só porque sabe que Deus quer isso. Se vocês são castigados por terem feito algo errado, que motivo há para se orgulharem se suportarem o castigo? Mas se vocês sofrem por terem feito o bem e suportam o sofrimento com paciência, Deus fica contente com isso. Foi para isso que Deus chamou vocês. Porque o próprio Cristo sofreu por vocês e deixou o exemplo para que vocês sigam os passos dele. Ele não cometeu nenhum pecado e nenhuma mentira saiu da sua boca. Quando era insultado, ele não respondia com insultos. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava a sua causa a Deus, que julga com justiça. O próprio Cristo carregou os nossos pecados no seu corpo na cruz para que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para o que é certo. Pelas feridas dele, vocês foram curados. Porque vocês estavam como ovelhas perdidas, mas agora voltaram para o pastor e protetor das suas almas. 1 Pedro, capítulo 3. Do mesmo jeito, você, mulher, obedeça ao seu marido. Assim, se ele não crê na palavra de Deus, ele pode ser ganho para Cristo pelo seu comportamento, sem que você precise dizer nada. Ele vai ver como a vida de você é limpa e cheia de respeito a Deus. Não se preocupem tanto com a beleza de fora, como penteados exagerados, joias de ouro ou roupas caras. A beleza de vocês deve ser a beleza do coração, que não se perde. É a beleza de um espírito calmo e delicado, que vale muito para Deus. Era assim que as mulheres santas do passado, que esperavam em Deus, se enfeitavam. Elas obedeciam ao marido. Sara, por exemplo, obedecia a Abraão e chamava ele de Senhor. Vocês serão filhas de Sara se fizerem o bem e não tiverem medo de nada. E você, marido, viva a vida de casado com entendimento, respeitando a sua esposa. Lembre que a mulher é a parte mais delicada e que ela também vai receber, junto com você, o presente da vida eterna que Deus dá.
Façam isso para que nada atrapalhe as orações de vocês. Para terminar, que todos vocês tenham o mesmo modo de pensar. Sejam compreensivos, amem uns aos outros como irmãos, tenham um coração bom e sejam humildes. Não paguem o mal com o mal, nem o insulto com o insulto. Pelo contrário, respondam desejando o bem, porque Deus chamou vocês para receberem uma bênção. Como dizem as Escrituras, quem quiser amar a vida e ter dias felizes, guarde a língua do mal e os lábios da mentira. Afaste-se do mal e faça o bem. Procure a paz e siga a paz. Porque os olhos do Senhor estão sobre as pessoas corretas e os seus ouvidos estão abertos para ouvir as orações delas. Mas o Senhor fica contra quem faz o mal. Quem vai fazer mal a vocês se vocês estiverem com vontade de fazer o bem? Mas, mesmo se vocês sofrerem por fazerem o que é certo, vocês serão felizes. Não tenham medo das pessoas e não fiquem preocupados. No coração de vocês, respeitem a Cristo como o Senhor. Estejam sempre prontos para responder a qualquer pessoa que perguntar o motivo da esperança que vocês têm. Mas façam isso com educação e respeito, mantendo a consciência limpa. Assim, quando acusarem vocês, as pessoas que falam mal da boa conduta que vocês têm em Cristo vão ficar envergonhadas. É melhor sofrer por fazer o bem, se for a vontade de Deus, do que por fazer o mal. Pois o próprio Cristo morreu uma vez por todas por causa dos pecados. Ele, que era correto, morreu pelos errados, para levar vocês até Deus. Ele foi morto no corpo, mas foi revivido pelo Espírito. E pelo Espírito ele foi e pregou para os espíritos que estavam presos. Esses eram os que não quiseram obedecer a Deus no passado, no tempo de Noé, quando Deus esperava com paciência enquanto a arca era construída. Naquela arca, poucas pessoas, apenas 8, foram salvas por meio da água. Essa água era uma figura do batismo, que agora salva vocês. O batismo não é para lavar a sujeira do corpo, mas é o pedido de uma consciência limpa diante de Deus. Ele salva vocês por causa da ressurreição de Jesus Cristo, que subiu para o céu e está do lado direito de Deus, governando os anjos, as autoridades e os poderes celestes. 1 Pedro, capítulo 4. Já que Cristo sofreu no corpo, vocês também devem se armar com o mesmo pensamento. Porque quem sofre no corpo deixa o pecado de lado. Daqui para frente, no tempo que resta para viver na terra, vocês não devem mais seguir as paixões humanas, mas sim a vontade de Deus. No passado, vocês já gastaram tempo demais fazendo o que agrada às pessoas que não conhecem a Deus. Vocês viviam na imoralidade, nos desejos ruins, nas bebedeiras, em festas cheias de bagunça e na adoração horrível de ídolos falsos. Agora, essas pessoas acham estranho que vocês não corram mais junto com elas nessa mesma lama de maldade e por isso falam mal de vocês. Mas elas vão ter que prestar contas a Deus, que está pronto para julgar os vivos e os mortos. É por isso que a boa notícia foi pregada também aos que já morreram. Assim, mesmo sendo julgados na carne como homens, eles podem viver no espírito de acordo com a vontade de Deus. O fim de todas as coisas está perto. Por isso, tenham bom senso e fiquem alertas para poder orar. Acima de tudo, amem uns aos outros com muita força, porque o amor cobre uma grande quantidade de pecados. Sejam hospitaleiros uns com os outros, recebendo bem as pessoas sem reclamar. Cada um use o dom que recebeu de Deus para ajudar os outros, como bons administradores das várias formas da graça de Deus. Se alguém fala, fale como quem anuncia as palavras de Deus. Se alguém ajuda os outros, ajude com a força que Deus dá. Façam tudo de um jeito que Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertencem a glória e o poder para sempre. Amém. Meus queridos amigos, não achem estranho o fogo de sofrimento que veio testar vocês, como se estivesse acontecendo algo esquisito. Pelo contrário, fiquem alegres por participarem dos sofrimentos de Cristo. Assim, vocês vão ficar cheios de alegria quando a glória dele for revelada. Se as pessoas insultam vocês por causa do nome de Cristo, vocês são felizes, porque o glorioso Espírito de Deus está sobre vocês. Que nenhum de vocês sofra por ser assassino, ladrão, criminoso ou por se meter na vida dos outros. Mas se alguém sofrer por ser cristão, não tenha vergonha. Pelo contrário, dê glória a Deus por carregar esse nome,
porque já chegou o tempo de começar o julgamento, e ele começa pela própria casa de Deus. Se o julgamento começa com a gente, qual vai ser o fim daqueles que não obedecem à boa notícia de Deus? Como diz a Escritura, se é difícil para a pessoa correta ser salva, o que vai acontecer com quem não respeita a Deus e vive no pecado? Por isso, aqueles que sofrem porque Deus quer assim, devem continuar fazendo o bem e entregar as suas vidas nas mãos do Criador, que é fiel e nunca falha. 1 Pedro, capítulo 5. Agora eu falo com os líderes da igreja que estão no meio de vocês. Eu também sou líder como eles, fui testemunha dos sofrimentos de Cristo e vou participar da glória que vai ser revelada. O meu conselho é este: cuidem com carinho do rebanho de Deus que foi entregue a vocês. Governar a igreja não deve ser uma obrigação pesada, mas algo feito de boa vontade, como Deus quer. Não façam isso por causa de dinheiro ou ganância, mas pelo desejo de servir. Não tentem dominar as pessoas que foram entregues aos cuidados de vocês, mas sejam um exemplo para o rebanho. Assim, quando o pastor principal aparecer, vocês vão receber a coroa da glória, que nunca perde a beleza. Da mesma forma, vocês que são mais jovens, obedeçam aos mais velhos, e que todos vocês se vistam de humildade no trato uns com os outros, porque a Escritura diz: Deus fica contra os orgulhosos, mas dá graça para os humildes. Portanto, sejam humildes debaixo da mão poderosa de Deus. Assim, no tempo certo, Ele vai honrar vocês. Entreguem todas as suas preocupações e ansiedades a Deus, porque Ele cuida de vocês. Fiquem alertas e tomem cuidado. O diabo, que é o inimigo de vocês, anda por aí como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Fiquem firmes contra ele e continuem fortes na fé. Lembrem que os irmãos de vocês no mundo inteiro estão passando pelos mesmos sofrimentos. Mas, depois que vocês sofrerem por um pouco de tempo, o Deus de toda a graça, que chamou vocês para a sua glória eterna em união com Cristo, vai consertar tudo. Ele vai dar forças, vai apoiar e vai firmar vocês num chão seguro. A Deus pertence o poder para sempre. Amém. Eu escrevi esta carta curta para vocês com a ajuda de Silvano, a quem considero um irmão fiel. Eu escrevi para dar coragem e para garantir que esta é a verdadeira graça de Deus. Fiquem firmes nessa graça. A igreja que está na cidade de Babilônia, escolhida junto com vocês, manda lembranças. O meu filho Marcos também manda abraços. Cumprimentem uns aos outros com um beijo de amor entre irmãos. Que todos vocês que estão unidos com Cristo tenham paz.